O governo federal ele encerrou, meus queridos, esse primeiro semestre de 2023 com um déficit, ou seja, um rombo nas contas públicas de 42,5 bilhões, tá? Ou de 41,26 bilhões em valores corrigidos pela inflação. Esse é o pior resultado para os 6 primeiros meses do ano desde 2021, quando as contas públicas fecharam com um déficit de 60 bilhões em razão da pandemia da Covid-19. Bom, meus queridos, o secretário do Tesouro Nacional, o Rogério Seron, afirmou que não houve nenhuma queda estrutural. Eu não sei o que isso quer dizer. Seron reforça que o resultado foi impactado pelas desonerações realizadas em 2022 e ainda declarou que não entraram no caixa do governo as receitas da reoneração de combustíveis, afirmando que isso deve mudar o resultado no segundo semestre. Dá para acreditar ou não? É um governo que gasta demais, né? Isso é fato. Não só com as viagens do presidente, mas também criando múltiplos ministérios, pastas, né? E o governo Lula também, na sua campanha, não fez grandes menções, né, de que controlaria os gastos do governo. Ao contrário, havia dito que o Estado participaria mais de obras públicas, agiria mais, faria várias ações, só que se por um lado isso pode atender muitos segmentos da sociedade, por outro, gradualmente começa a criar um rombo fiscal gigantesco e no horizonte o que pode acontecer é o Estado não ter dinheiro no futuro para honrar, seja a sua dívida, outros compromissos básicos, até mesmo o pagamento dos funcionários públicos, né? Então, existe sempre uma ilusão em relação a necessidade do Estado intervir na área econômica, na área social. Claro que isso não deixa de ser importante. Só que isso pode criar uma ilusão de ótica, porque num primeiro momento você resolve o problema, mas lá na frente você vai colher os piores resultados, porque o governo não terá condições de manter essas políticas e muito menos, né, para criar novas. E acho que o governo do PT, mais uma vez, se encaixa nesse perfil, né? Quando houve o PAC, né, no primeiro, segundo governo Lula, na Dilma também, houve um crescimento econômico, isso foi evidente, né? O Estado interviu bastante, isso gerou emprego, mas o combustível ele acaba, né? E pior do que isso, se os gastos não forem feitos de forma responsável, né? Além disso, a gente teve todos aqueles casos de corrupção, né, envolvendo o Petrolão e tudo mais, a Lava Jato foi investigar, mas a gente sabe que se os gastos não forem racionais e forem feitos com irresponsabilidade, a gente cria literalmente um oásis, né? Parece que você está num paraíso num primeiro momento, mas depois você vai ver que há uma grande lixeira atrás das cortinas, né? E que vai sufocar a sociedade, com aumentos de impostos no futuro, enfim, queda nos salários, e a gente já sabe o resultado dessa história. Inflação, a taxa de juros volta a aumentar. Então, é importante colocar freios nesses gastos. Volto a dizer, eles são importantes, mas eles não podem ser feitos de qualquer forma. E esse resultado, né, de um pouco mais de 40 bilhões negativos já é um indício de que, enfim, pode ser que esse rombo, até o final do governo Lula, aumente, deixando uma dívida ainda maior para o próximo governo, seja ele quem for. Porque teve o gabinete de transição. Todo mundo sabia da desoneração, não era novidade para ninguém, mas mesmo assim não se abriu mão de gastar. Agora tem as emendas PIX, essa liberação de bilhões, né? Mais de 10 bilhões em emendas, já tem 30 bilhões de emendas previstas agora para o resto do ano, então não dá para dizer que, não, foi culpa do governo anterior. Claro. Tem como. Né? E aí agora ele quer rever a responsabilidade fiscal. Não, eles têm a cara de pau de querer rever a responsabilidade fiscal de prefeito e governador diante dessa situação. É mau caratismo. Claro. E tem outra coisa, Pavê. O professor Nicoli colocou muito bem. Esses governos petistas, eles sempre partem da premissa de que, olha, a gente precisa gastar mais, a gente precisa investir na infraestrutura do país. E a gente tem que lembrar que gastar mais não necessariamente significa gastar bem. A gente está falando de dinheiro aqui, eu vou lembrar do exemplo do próprio ministro Haddad, que quando foi ministro da Educação, aumentou o gasto, e eu vou chamar aqui de gasto, da educação pública em 400%, e mesmo assim entregou uma das piores educações do país.
enfim, no ranking PISA, a educação brasileira estava num dos últimos lugares, mesmo após todo esse gasto. Deveria ser investimento, claro, nós queremos investir cada vez mais em educação, mas mais importante do que gastar um grande volume de dinheiro é gastar esse dinheiro de forma eficiente, é colocar o dinheiro na mão de pessoas técnicas que não vão, enfim, permitir que esse dinheiro vá para outras finalidades e que seja empregado da forma a construir de uma forma mais eficiente aquela pasta ou aquela obra, enfim, seja lá qual for a aplicação dessa verba. Então, gastar mais não necessariamente quer dizer gastar bem. A questão, não é, Diego, é que os governos petistas, na verdade, eles enxergam o Estado como motor de desenvolvimento. Não é só que não o Estado como motor de desenvolvimento a partir dessas intervenções, tanto na área social quanto na área de infraestrutura. Como disse aqui o Nicoli, claro que são gastos que são importantes para o país. No entanto, a percepção de se colocar o Estado como motor de desenvolvimento já é a percepção errada do que realmente o nosso país precisa. Porque o motor do desenvolvimento real é a sociedade. Então, quando nós temos, por exemplo, um montante do orçamento indo, por exemplo, para o assistencialismo, que eu vou frisar aqui, é importante. No entanto, o que está errado é quando não se alia a questão do assistencialismo com um planejamento de desenvolvimento, para que essas pessoas elas possam finalmente conseguir reingressar na sociedade, enquanto no setor produtivo, para que ela mesma possa ter a sua própria vida nas suas mãos, porque ninguém gosta de depender de um terceiro para poder sobreviver. Ninguém quer sobreviver. Todos querem produzir, todos querem trabalhar, sustentar bem a sua família. Só que qual é o plano? É sempre colocar as pessoas em alta vulnerabilidade ainda presas nesta vulnerabilidade. Quando nós não temos o alinhamento da questão do assistencialismo com o plano de desenvolvimento regional e local, é esse o cenário que nós temos. Bolsa Família, ano após ano, só cresce, enquanto ele deveria reduzir. Não reduzir porque nós estamos cortando despesa. Não, nós estamos reduzindo porque nós conseguimos atingir resultados de desenvolvimento e essas pessoas não precisam mais. Mas, na realidade, é o que nós estamos vendo. Geração após geração precisando do assistencialismo, presas do Estado, né?